acordo de resultados. Isso, na verdade, é uma afirmação falsa. A casa de aposta esportiva, ela é a grande prejudicada com o acordo de resultados, né? E é exatamente isso que o Thiago vai explicar aqui pra gente. Boa tarde. Obrigado pela introdução, Vitoldo. Agradeço a casa, o convite do deputado Roman, deputado Danley, que está presidindo aqui também. E, bom, fui convidado para conversar um pouco sobre a questão da integridade. É um assunto a respeito do qual eu já tenho tratado aí nos últimos 7 anos. E eu chego à conclusão, depois de todo esse tempo estudando, trabalhando com esse assunto, que a regulamentação das apostas, deputado, ela é uma situação essencial para a integridade das competições, para a integridade do esporte. Deixar o mercado funcionar de uma forma irregular ou sem regulamentação é altamente nocivo, isso traz riscos imensos para a integridade das competições, e é isso um pouquinho que eu quero mostrar aqui. E a razão de ser dessa situação é simples. A manipulação de resultados, o match fixing, né, que é a manipulação de resultados com fundo na situação das apostas, é uma realidade no mundo, isso não dá para a gente negar, e até onde eu sei o Brasil é parte do mundo, então isso também é uma situação que diz respeito a gente e para a qual a gente não pode de forma alguma fechar os olhos. A gente está vendo agora, desde a promulgação da lei no final do ano passado, e a gente tem aqui representantes de clubes, de federações, alguns com os quais eu já estive conversando, inclusive em outras situações, e muita gente se favorecendo agora desse momento do mercado, que ele é muito positivo, isso é excelente realmente. Muitas casas de apostas interessadas em patrocinar as entidades esportivas, por outro lado as entidades também interessadas em receber isso é extremamente salutar, mas tem que ter um cuidado especial com a questão da integridade, proteger o mercado disso. O Rui, durante a palestra dele, destacou aqui os valores de, se não me engano, 740 milhões que o mercado espanhol consegue de receita anualmente aí com a questão das apostas, né, ou com a questão do jogo. Só que eu tive na La Liga, que é uma das maiores ligas de futebol do mundo, e eles investem 6 milhões de euros por ano em integridade, ou seja, na manutenção exatamente da credibilidade das suas competições. E nesse ponto eu acho que a gente tem que caminhar. Integridade é positiva para todo mundo dentro do mercado. É positiva, conforme adiantou aqui o Vitoldo, para os operadores. Obviamente são os maiores prejudicados quando a gente tem fraude de resultados, mas também é positiva para o consumidor, aquele que é interessado, né, em acompanhar os jogos. É interessante para o governo, que não quer lidar com esse tipo de problema. E é também interessante para as federações e para os clubes, né, que também sofrem quando os resultados são manipulados. Ou seja, importante a gente ter em conta que regulamentação e integridade devem aí caminhar juntas, então, em relação a esse tema. Poderia. Bom, para a gente cuidar disso, a gente tem que ter em mente que é essencial construir um sistema completo aí de integridade. Eu citei aqui agora alguns acordos que já foram firmados desde o início do ano de clubes com operadores. Isso é extremamente positivo, a gente sabe disso. Mas eu não vi ainda nenhum clube desses, por exemplo, interessado em organizar palestras de integridade para os seus atletas. Ou pelo menos isso não foi noticiado de uma forma salutar. As apostas, elas são extremamente interessantes sob o ponto de vista econômico. A gente tem total interesse nisso, mas a gente precisa deixar claro algumas coisas. Por exemplo, atletas envolvidos nas competições não podem estar envolvidos com as apostas, né? Então é importante a gente estar sempre destacando isso. Então, iniciativas de prevenção são importantes. Da mesma forma, monitoramento das partidas e dos movimentos ocorridos nos sites de apostas, de modo que a gente possa estar mostrando, acompanhando o que está acontecendo, identificando eventuais irregularidades e tomando as providências necessárias
em relação a isso. Então, são fatores aí sobre os quais a gente tem que estar atento e para os quais a gente está aqui para chamar a atenção. Tá. Tranquilo. Bom, alguns aspectos aqui em cima do que a gente considera as melhores práticas dentro disso e que a gente trouxe para destacar. A integridade e a fiscalização desse mercado, deputado, tem que estar a cargo das autoridades públicas, é óbvio, mas também tem que estar a cargo das entidades esportivas. É inadmissível hoje, dentro disso que eu coloquei, até citando o exemplo da La Liga, né, que as entidades esportivas simplesmente abram mão de buscar manter a integridade das suas competições. Isso é essencial. Não fazer isso é matar a galinha dos ovos de ouro, né? O mercado de apostas, ele é salutar para a economia, ele é positivo, ele traz muitos benefícios, mas ele tem que estar sendo tratado com os devidos cuidados. E isso diz respeito aos clubes e às entidades de administração do desporto também, assim como ao poder público. Quando eu cito aqui a necessidade de instituir uma taxa, citando alguns exemplos do que já acontece em outras partes do mundo, isso não diz respeito a uma cobrança extra, um tributo extra, não. Isso é uma situação a ser definida pelas entidades. Em alguns casos, por exemplo, parte da receita com renda de partidas, enfim, é destinada ao financiamento de programas de integridade. Em outros casos, são os próprios patrocinadores, em alguns casos, os próprios operadores de apostas, que decidem financiar isso, porque os operadores são também prejudicados. Então, a forma como isso vai acontecer, ela pode se dar de várias formas, mas é importante realmente que, de algum modo, ela possa ocorrer. As autoridades também devem estar extremamente aptas e capacitadas a lidar com o assunto, né? E isso é uma situação que, infelizmente, hoje a gente ainda não tem. E aqui eu menciono tanto as autoridades públicas como as autoridades esportivas. Diante do que a gente tem acompanhado, tem visto no âmbito do esporte, das fraudes que a gente já tem acompanhado, inclusive aqui no nosso país, as consequências da ocorrência dessas fraudes, elas até aqui foram mínimas. A gente tem uma lei, posteriormente à ocorrência do caso do Edilson, da máfia do apito, em 2005. Em 2010, o Estatuto do Torcedor criou lá 3 artigos de lei para coibir ou para sancionar eventuais pessoas que pratiquem a manipulação de resultados. No entanto, até hoje, ninguém foi condenado por esses crimes. E os crimes já ocorreram. Então, é preciso realmente, isso exatamente por faltar um melhor preparo na forma de tratar do assunto. Bom, outras situações aqui também de melhores práticas, monitoramento efetivo, robusto das competições, eu já citei, isso é essencial. Instituição de programa de prevenção e educação destinado a todos os stakeholders, aí, árbitros, atletas, dirigentes, enfim, a todas as pessoas envolvidas que trabalham com o esporte, isso é fundamental, né, para a gente poder tá criando esse ambiente de proteção, de integridade. Uma investigação de situações suspeitas e da ocorrência de fraudes que efetivamente gere a aplicação de sanções aos envolvidos. Se a gente não tiver isso, a sensação de impunidade ela seria crescente, como ela é hoje, eu posso dizer, e a gente só vai acompanhar realmente o crescimento dos casos de manipulação de resultados. E, por fim, os últimos aspectos que eu destaquei, aqui falando, reiterando, até deixei para o final, não porque seja menos importante, mas porque outros palestrantes já colocaram esse assunto, a regulamentação ela deve ser feita de modo a atrair para o mercado o maior número possível de operadores, né? Deixar esses operadores à margem é realmente uma situação que não ajuda em nada a integridade. Então, o trabalho tem que ser bem feito também nesse sentido, é importante que isso seja observado. E, obviamente, os operadores, diante disso, devem ser instados a colaborar com esse tipo com a busca pela integridade, até porque isso também é uma situação que favorece a eles próprios, na medida em que fraudes de resultados geram prejuízos imensos aí para os operadores de apostas. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Agradeço imensamente, outra vez, a oportunidade, deputado, o senhor não estava aqui quando eu iniciei minha fala, e, enfim, estamos sempre dispostos a colaborar a Sport Radar, diante de toda a experiência que a gente tem dentro dessa situação dos mercados, né, da regulamentação dos mercados de apostas em outras partes, sempre com foco na integridade, que é uma premissa da empresa.
Então, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, senhor Thiago Barbosa. Já